Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, por meio do profeta Zacarias, Deus fala ao povo de Israel, descrevendo o perfil daquele que se tornará o rei na sucessão do trono de Davi, numa relação de soberania sobre todo o mundo, sobre todas as coisas criadas e sobre a vida do homem. E na descrição desse perfil, deste rei prometido, para dentre todas as coisas salvar e redimir o seu povo dos pecados, o profeta narra que ele é um rei justo, ele salva, é humilde, eliminará os inimigos do povo, anunciará a paz às nações e o seu domínio se estenderá por toda a terra. Somente Deus é capaz de estar em posse de todas as coisas criadas e dominá-las, subjugá-las ao seu poder. Um poder não para a opressão, para o sofrimento, mas que gere liberdade e que promova a vida. A missão desse rei consiste nisso: trazer a vida ao mundo, trazer esperança ao homem, confirmá-lo na sua fé. Essa é a missão de Jesus, este rei prometido desde a antiguidade, anunciado pelos profetas e trazido a nós. E toda a sua prática de vida se traduz nessas obras. Um Deus que se compromete com a realidade do homem, uma realidade que depende da ação de Deus. Uma vez que nós somos criados para amar, para sermos livres, sermos felizes, mas pela nossa condição humana tudo isso é imperfeito, é limitado. Por isso nós contamos sempre com o auxílio deste Senhor, soberano das nossas vidas, para que nós possamos crescer e avançar sempre mais nesse caminho de perfeição. E no Evangelho, Jesus vai dizer aos seus discípulos de uma realidade recorrente no seu tempo. As lideranças religiosas, sobretudo,
os mestres da lei, os fariseus e também os saduceus, são pessoas que conhecem a lei de Deus, conhecem a palavra, mas transmitem o ensinamento da lei de uma forma moralista, impositiva, autoritária. E não vivem, pior de tudo, aquilo que ensinam. Contudo, uma lei, um jugo, como diz o Senhor, que oprime, que gera injustiça, sofrimento e dor para a vida do povo. Porque se não se cumpre a lei, a sentença é a condenação. Não existe meio termo, né? Claro que perante o Senhor, todos nós vamos nos apresentar diante do tribunal. Mas não se revela, a partir daquilo que aprenderam e daquilo que conhecem, a misericórdia de Deus, que também é compassivo, um Deus que também nos conhece e, portanto, nos ama para muito além do nosso pecado, né? E quer ajudar que nós também possamos aprender a como viver na graça e na santidade. Então, isso não é transmitido como ensinamento. Por isso, Jesus vai louvar ao Pai numa oração tão íntima de filho. Te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, conhecedor de todas as coisas. Tudo está sob o seu domínio. Porque escondestes estas coisas, assim como nós cantamos na aclamação ao Evangelho. Que coisas são essas? Os mistérios do teu reino. O próprio Deus, né? Está escondido aos doutos, aos entendidos, aos fundamentalistas, mas essas grandes coisas que estão contidas em Deus foram reveladas aos pequeninos, àqueles que acolhem a Deus numa relação de amor, de confiança, de amizade, de comunhão de vida. Aqueles que se reconhecem dependentes de Deus. Esses são portadores dos dons e da graça que o Senhor tem a oferecer a todos, os pequeninos. Todos nós, acredito, estamos vivenciando essa relação com Deus, né? De aprendizado, de obediência, de submissão à sua vontade, procurando vivê-la na fidelidade e na perseverança. E Deus vai revelando a nós todo o seu amor, toda a sua misericórdia, todo o seu poder. Basta que olhemos para a nossa história e constatemos quais foram as graças recebidas de Deus ao longo de nossas vidas. Em que circunstâncias o Senhor se mostrou fiel e presente como verdadeiro Pai e Pastor a nos apacentar e a cuidar de cada um de nós. Nos momentos mais críticos, sobretudo, o Senhor foi, de fato, providente. O Senhor se fez presente. A fé nos ajudou a perceber, a identificar todo o agir de Deus em nossas vidas. Em pequenos acontecimentos ou nos grandes, nós podemos deduzir na fé. Agora sei aonde o Senhor falou comigo, o que Ele disse a mim, que resposta Ele me deu, qual foi o chamado dEle na minha vida. Assim nós conhecemos todo o desígnio de Deus, né? Mas, sobretudo, podemos conhecer o seu coração misericordioso e compassivo, que age em favor dos pequenos, dos indefesos,
dos injustiçados, dos oprimidos, dos marginalizados, excluídos, dos pecadores. Jesus não veio, como ele diz, ao mundo para os justos, mas para os doentes. Todos nós que trazemos conosco a concupiscência, essa tendência ao mal e ao pecado, somos enfermos. E a cura vem de Deus, mediante o perdão do seu Filho, que foi adquirido pelo seu sangue derramado na cruz. Com todo esse mistério que está escondido em Deus, um reino que se revela a quem tem olhos para enxergá-lo e que pode também se comprometer com ele. Jesus revelou a nós. Aquele que foi prometido foi enviado e nos permitiu conhecer o Pai. Um coração tão grande que abriga a todos como a galinha abriga os pintinhos debaixo das asas, como nós cantamos num dos salmos, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob esse peso do jugo das leis que tem nos afligido, tem nos desassossegado, nos inquietado, nos angustiado. Leis que nos tiram a perspectiva da vida, a esperança. Esse jugo nos gera sofrimento, aflição, preocupação com o amanhã, com o hoje. E essas leis não vêm só das instituições políticas e religiosas. Essas leis que geram dor e sofrimento no seio da humanidade brotam do coração do homem violento, do homem que não conhece a Deus e que não experimentou ainda o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão para com todos. Aquele que morreu na cruz, morreu inclusive para os seus inimigos, para que também eles fossem salvos. Aqui é preciso que nós façamos, irmãos, um exame de consciência e percebamos se na realidade de vida em que vivemos, se pela missão que nós desempenhamos no mundo, como pais e mães de família, como padre, como profissionais, como irmãos na fé, também não temos sido promotores de leis, de regras, de normas que têm levado outro à morte. Em cada um, no seu papel, nós podemos identificar ou não essa realidade, né? A realidade do mundo por si só já é uma realidade de sofrimento muitas vezes, né? Aqueles que deveriam representar o povo nem sempre nos representam de forma justa, honesta, mas nós podemos colaborar, contribuir, onde estamos inseridos, para que levemos esse fardo leve de Jesus para o meio em que vivemos, que nós o anunciemos. Vinde a mim, vós que estáis cansados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Qual é o jugo do Senhor? Qual é a sua lei? É a lei do amor, não menos exigente do que as leis às quais nós estamos submetidos. Amar também é um desafio, amar também é exigente. Quanto mais amar aqueles que nos humilham, que nos perseguem, que puxam o nosso tapete, também é exigente a lei do Senhor. Mas aquele que está sob o seu jugo,
num esforço, num compromisso, no empenho por viver a sua lei, esse tem assegurada dentro de si uma paz inquebrantável. Aquele experimentará uma alegria que não tem fim. Como que se o mundo estivesse desmoronando ao nosso lado e nada disso nos desassossega. Aquele que toma sobre si o jugo do Senhor faz essa experiência na sua vida. E nós somos todos chamados a viver esse descanso no Senhor. Os acontecimentos mais trágicos e os menos trágicos, todos aqueles que poderiam nos desassossegar, causar tribulação, podem ser vividos de uma forma serena, na mansidão. Quando o nosso coração estiver apoiado em Deus. Quando experimentarmos a consolação que vem dele. Este jugo é leve, porque o Senhor é manso e humilde de coração. Então aí o pequenino encontrará descanso, sabendo que tem alguém por si, que sendo preciso dá a vida, literalmente, dá a vida por cada um de nós, né? Concluímos esse nosso pensamento dizendo que esse pequenino que fala Jesus no Evangelho, naturalmente poderá ser o homem espiritual, como disse São Paulo aos Romanos, né? O homem carnal já encontrou no mundo a sua recompensa, pelos prazeres, pelo status, pelo privilégio, enfim, por tudo que o mundo pode proporcionar para uma felicidade, digamos, que passageira, momentânea. O homem carnal, que como diz São Paulo, é aquele que está aprisionado à carne. A sua alma está presa à carne e, portanto, ele é escravo dos seus apetites. E quais são os apetites da carne? Tudo o que nos encanta aos olhos e os sentidos. O que nos seduz, que gera vício e dependência na nossa vida. Nos leva a paixões desordenadas, ao desequilíbrio, ao caos, à morte, à destruição do ser. Esse é o homem carnal. Esse homem é movido pela sua vontade, pelo seu instinto. Então não tem regra, não tem palavra, não tem Deus, não tem nada que possa reger a sua vida para transformar esse homem. O mundo é a sua paga e tudo o que ele puder lhe proporcionar. E aí nós pensamos numa infinidade de coisas, né? Riqueza, sexo e por aí vai. Mas o homem espiritual é o homem que foi plenificado do Espírito do ressuscitado, através do batismo. Esse procura a santidade, esse procura a obediência a Deus, procura colocar em prática a sua palavra e vive uma relação profunda de amor e de comunhão com Deus e com seus irmãos. Esse é o homem espiritual. E nós somos, irmãos, plenificados desse Espírito do Senhor para vivermos não como anjos, somos seres humanos, mas o Espírito de Deus imprime em nós uma identidade, a identidade de Cristo. Quando impressa essa identidade dentro de nós, nos comportamos tal como o Senhor. Um pensamento, um sentimento, um olhar como o de Cristo sobre o mundo
e sobre os nossos irmãos. Esse é o homem espiritual. Está numa perfeita comunhão de vida com Deus. Cristo é quem rege os seus pensamentos, Cristo é quem governa a sua vontade. Mediante a sua palavra, mediante os sacramentos, esse homem espiritual nos faz lembrar dos santos e santas de Deus. Quando olhamos para a vida dos santos, ali nós identificamos um ser divino, um ser espiritual. Não foi um ser angelical, um ser humano que viveu e pensou e sentiu com os mesmos pensamentos e sentimentos de Jesus. Um coração pleno de amor. Oxalá, irmãos, nos ajude esta Eucaristia e também essa palavra, naturalmente, a que possamos cada vez mais crescer nessa dimensão de fé. Que o Senhor nos faça, de fato, homens espirituais. Que possamos hoje descansar no Senhor. Olhemos para a nossa vida, para a nossa história e lembremos-nos de todas as situações que nos têm preocupado, que nos têm gerado dor, angústia. Lembremos-nos dessa palavra no cotidiano de nossas vidas. Apresente ao Senhor o seu jugo, aquilo que tem sido um peso para você, aquilo que tem te desgastado emocional, psicológica e espiritualmente, não te deixa rezar, não te deixa perdoar, não te deixa amar, na medida que o Senhor nos pede. Oferta isso no altar hoje. Peça ao Senhor que dê a cada um de nós o descanso merecido. O descanso não é a ausência de dificuldade, de problema, de crise, tribulação. O descanso é essa paz para que nós atravessemos esse deserto da vida marcado pela dor, marcado pela angústia. Em paz, com alegria, porque confiamos naquele que é por nós. Professemos, irmãos, nossa fé.